Capítulo 7. A religião distorceu a natureza de Deus. Estou convicto de que a religião é uma invenção de Satanás. Quando digo religião, não falo das diferentes crenças ou aspectos do cristianismo, mas de se aproximar de Deus com uma mentalidade da velha aliança baseada nas obras. Se tentarmos nos relacionar com Deus baseados na lei, é porque caímos na religião. Um dos piores problemas da religião é que ela distorce completamente a natureza de Deus, e essa sempre foi a estratégia do inimigo, desde o início da criação. Se estudarmos a fundo o pecado original no Jardim do Éden, descobriremos que a estratégia do diabo era um engano. Ele enganou Eva, fazendo acreditar que Deus não era bom e generoso como ele realmente é. Um dos maiores problemas em não compreender a nova aliança e a obra consumada da cruz é que acreditamos num Deus que, na verdade, é diferente do Deus da Bíblia. A bondade de Deus. Há apenas um Deus e ele é incrivelmente bom, maravilhoso e ama profundamente todos os homens. Por terem lido a Bíblia da perspectiva da lei em vez da obra consumada na cruz, as pessoas adotaram uma religião em vez de entrarem num relacionamento vivo com esse Deus maravilhosamente bom. Permita-me mostrar através da Bíblia que Deus maravilhoso é esse a quem servimos. Em Hebreus, vemos a motivação de Deus para estabelecer a nova aliança. Hebreus 8, 8 e 9 diz: porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Na passagem acima, o Senhor nos diz que o problema não era a velha aliança, mas as pessoas. Veja o que diz este trecho: repreendendo o povo por suas faltas. Deus poderia ter encarado da seguinte forma: já que o povo havia criado o problema, a culpa era totalmente deles, então eles é que precisariam encontrar uma maneira de resolvê-lo. Ele poderia ter lhes dito que o problema era a iniquidade e a rebeldia deles e falado: eu falei de que maneira vocês devem se relacionar comigo, agora façam. Mas em vez de ter essa atitude, Deus vai por outro caminho e faz uma nova aliança com o homem. Essa é uma das maiores demonstrações da bondade divina. E quando compreendermos que isso estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, a alegria nos inundará. Algum tempo atrás, eu estava meditando no Salmo 139, nos versículos que dizem: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são a soma deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, 17 e 18. Deus não está irado com você, nem tem pensamentos maus a seu respeito. Ao contrário, eles são preciosos. Precioso significa altamente valorizado e conceituado. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito não são apenas altamente valorizados e conceituados, mas também são tantos que você jamais conseguiria contá-los. Davi era um homem que conhecia o deserto. Imagino que quando ele começou a meditar sobre a bondade de Deus e olhou para o deserto ao seu redor, onde não havia nada além de areia, teve a impressionante revelação sobre os pensamentos bons que Deus tinha a respeito dele, comparando-os com a quantidade de areia que ele via. Só existe um Deus, e ele é incrivelmente maravilhoso. Como a religião distorce a natureza de Deus, ao nos aproximarmos dele, é importante retirarmos todos os filtros religiosos que temos em nossa mente. Algumas pessoas acham que existem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas Deus não se apresenta de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo. O problema é que o diabo, através da religião, distorceu a natureza de Deus em nossa mente e coração. E assim, enxergamos dois deuses diferentes, ou um Deus que mudou no Novo Testamento. Contudo, em Malaquias 3,6, lemos que Deus nunca muda. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Se simplesmente aprendermos a ler a Bíblia sem nosso filtro religioso, descobriremos o Deus mais bondoso e maravilhoso que existe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A sua forma de enxergar Deus, sua natureza e caráter, determinará como você se relacionará com Ele e também como você acha que Ele se relaciona com você. Como nosso coração filtra tudo o que ouvimos, devemos garantir que ele não esteja obstruído com crenças religiosas que gerarão medo, justiça própria, condenação, julgamento e coisas do tipo. E ainda por cima, nos transformarão em pessoas que estão convencidas de que são pecadores terríveis ou em fariseus modernos, duas perspectivas pavorosas. A glória de Deus é seu caráter e natureza. No livro de Êxodo, há uma narrativa maravilhosa na qual Moisés expressa seu profundo desejo de ver a glória de Deus. Êxodo 33, 17 a 19 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 17 a 19. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas ele lhe respondeu de uma forma bem interessante. Deus lhe disse que faria sua bondade passar diante de Moisés e lhe proclamaria o nome do Senhor. Deus nunca disse a Moisés que ele não poderia ver a glória divina. Ao contrário, disse que revelaria sua glória através da revelação do seu nome. Na cultura hebraica, o nome sempre determinava a identidade. Ele falava da natureza e do caráter de uma pessoa. As pessoas têm várias ideias a respeito da glória de Deus. Normalmente, é preciso que haja alguma manifestação estranha, abstrata e sobrenatural para que elas acreditem que viram a glória de Deus. Mas nessa passagem, lemos que a glória de Deus é sua natureza e caráter que são revelados em sua bondade. Essa passagem ilustra perfeitamente como as pessoas normalmente leem o Velho Testamento através das lentes da Velha Aliança, distorcendo completamente a natureza e o caráter de Deus. Vejamos a glória de Deus revelada aqui. A glória de Deus revelada. Nessa passagem de Êxodo, quando Deus passou diante de Moisés, vemos seu caráter revelado em 7 atributos que expressam a glória divina. Em Êxodo 34, 5 a 8 diz: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou. É surpreendente como as pessoas que leem a Bíblia com a mentalidade da Velha Aliança não enxergam a bondade de Deus em todo o Antigo Testamento. À medida que você estudar a história da Igreja Antiga e Moderna, descobrirá que ninguém jamais foi usado por Deus de forma significativa sem ter visto a verdadeira natureza bondosa e maravilhosa de Deus no Velho Testamento. Desde antes da fundação do mundo, o desejo de Deus sempre foi viver num relacionamento de intimidade, amor e cuidado com o homem. Ele sempre desejou que nos relacionássemos com Ele baseados no seu verdadeiro caráter e não no caráter distorcido com o qual a religião retratou para nós. Se conseguirmos abrir nossos olhos para ver a glória de Deus, não faremos outra coisa a não ser nos rendermos a Ele e adorá-lo. À medida que formos descobrindo esses 7 atributos ocultos, quero que você se lembre de que é assim que Deus se descreve para nós. A religião tem mentido para nós, tentando nos convencer de que Deus é um Deus bravo. Os 7 atributos que mostram a glória de Deus. Nos versos 5 a 7 de Êxodo 34, Deus começa a revelar a Moisés seu maravilhoso caráter e natureza.
À medida que formos analisando esses atributos, Capítulo eu lhe 7, direi quais são os seus a significados religião originais em distorceu a hebraico, natureza de Deus. para que você verdadeiramente Estou convicto consiga de que a entender a glória de religião Deus. é uma O primeiro invenção de atributo que Deus Satanás. menciona Quando é que digo ele é religião, não misericordioso, falo das cujo diferentes significado crenças ou é ter aspectos do compaixão ou cristianismo, misericórdia. mas de se aproximar Bem de Deus aqui, com uma no meio do Velho mentalidade da velha Testamento, com um aliança povo que baseada vivia nas debaixo obras. da velha aliança, Se tentarmos Deus nos mostrou como relacionar ele com Deus realmente era. baseados na lei, Devemos é nos porque lembrar de que caímos na Jesus religião. era a perfeita Um dos imagem piores do Deus problemas da invisível. religião é que Isso ela está em distorce Colossenses 1:15. completamente a E ao natureza de lermos Deus, os evangelhos, e vemos essa um sempre Jesus foi a compassivo, estratégia do que inimigo, cuidava com ternura desde dos o início fracos, da criação. doentes, pecadores, Se rejeitados, estudarmos a mulheres e fundo o crianças. pecado original no Ele era jardim tão do Éden, compassivo que em seus momentos descobriremos de maior que a estratégia necessidade do diabo era não um se engano. importou consigo Ele mesmo, enganou mas com os Eva, outros. fazendo acreditar que Deus não era O bom segundo e atributo generoso que como revela a ele glória de Deus realmente é que ele é Um dos maiores piedoso problemas ou em não gracioso. compreender a nova aliança Essa e é a uma obra palavra consumada hebraica da muito cruz forte, muito é que difícil de ser acreditamos num traduzida Deus que, para a na nossa verdade, língua. é O diferente do Deus da significado mais Bíblia. próximo que A podemos dar bondade é de ser Deus. bondoso, Há amigável apenas e um Deus demonstrar e favor. ele é Quero que você incrivelmente pare e bom, pense sobre qualquer ideia maravilhoso que você e tenha ama tido a profundamente respeito de todos os Deus homens. ao ler a Bíblia Por através terem das lido a lentes da Bíblia da religião. perspectiva da lei, Deus em nunca vez foi da de outro obra jeito, a consumada não na ser cruz, assim como ele mesmo as pessoas disse que é. adotaram uma religião Deus sempre em vez será de entrar bondoso em e um amigável com relacionamento você vivo com e esse sempre Deus fará de tudo maravilhosamente para bom. demonstrar o favor dele Permita-me sobre a sua mostrar vida. através da Bíblia O terceiro que atributo Deus que maravilhoso mostra a é glória esse a de quem Deus servimos. é que ele é Em longânimo Hebreus, vemos ou a tardio motivação em de dar-se. Deus para Isso estabelecer a nova significa ser aliança. paciente, Hebreus que não se 8, irrita 8 e 9 facilmente. diz: Você consegue porquanto ele perceber como declara, o diabo distorceu o repreendendo caráter o povo de Deus? por suas faltas. Muitas igrejas Dias pregam virão, um Deus diz o tão Senhor, irado em que está sempre estabelecerei com a tentando casa de achar uma Israel maneira de e com a casa descarregar de sua Judá raiva sobre as uma pessoas. nova aliança. O próprio Deus Não afirmou conforme a que aliança que isso fiz não com é seus verdade. antepassados, no dia em que Em os tomei seguida, pela mão Deus se para os descreve conduzir até como fora da grande terra do em Egito, beneficência, pois eles cujo não continuaram na significado minha é ter muita aliança, bondade e eu e me afastei ternura. deles. Outra Assevera vez, o ao Senhor. ler os evangelhos, Na você verá passagem essa acima, o característica Senhor nos demonstrada diz que de o problema forma muito não era clara na a velha vida de aliança, Jesus. mas as pessoas. Ele era tão gentil Veja e o que terno diz que as este pessoas trecho: rejeitadas pela repreendendo o povo sociedade por suas eram faltas. magicamente, Deus entre aspas, poderia ter atraídas encarado a da ele. seguinte forma: As já que o mães se povo havia espremiam para criado o atravessar a problema, a multidão culpa com era seus totalmente filhinhos no colo, deles. Então, para que Jesus eles os é que tocasse precisariam e encontrar uma abençoasse. maneira de As resolvê-lo. prostitutas choravam Ele poderia a seus ter pés, lhes dito que o impressionadas problema com tanta era a iniquidade e a bondade e rebeldia ternura. deles e falado: Os pecadores, eu falei como os de que cobradores maneira de impostos, vocês que eram devem se odiados relacionar pela comigo. sociedade, Agora façam. entregavam Mas em vez de voluntariamente ter sua essa vida a ele e atitude, o Deus vai seguiam. por outro caminho e Nosso faz Deus uma é um nova Deus de aliança bondade com e o homem. ternura. Essa é uma das sua maiores gloriosa demonstrações natureza. da bondade Se divina. você não E acreditar quando de todo o compreendermos que isso coração na estava no ternura coração de Deus desde não a conseguirá fundação se do relacionar mundo, com ele a da alegria maneira nos que ele inundará. deseja. Algum O quinto tempo dos atrás 7 eu estava atributos que meditando Deus no declarou a Salmo Moisés é que ele é o 139, Deus da nos verdade. versículos que No dizem: original, e essa quão palavra preciosos me significa são, ser ó fiel Deus, os ou teus confiável. pensamentos. Quão Deus é grandes são a soma absolutamente deles. fiel e sempre Se as faz o que contasse, promete seriam em se maior ousarmos número crer do que nele. a areia. Muitas Quando pessoas acordo, ainda tentam estou acreditar contigo. na palavra de Deus ou Salmo nas promessas de 139, Deus 17, sem ter visto 18. a sua glória, Deus isto é, não o seu está irado caráter. com você, nem Se o tem seu coração pensamentos não maus a estiver seu convencido respeito. de que Deus, Ao por contrário, natureza, é bom, eles são gentil preciosos. e confiável, Precioso você não terá fé para crer significa nas promessas altamente dele. valorizado A fé e não é algo que conceituado. exige técnica. Os pensamentos que Deus nos tem a seu conectarmos respeito à glória não de são Deus. apenas O altamente sexto e penúltimo valorizados atributo é e que Deus guarda a conceituados, mas também beneficência são em tantos milhares. que você A jamais palavra original conseguiria hebraica contá-los. traduzida aqui como Davi beneficência era um homem é a que mesma conhecia o usada deserto. no quarto atributo. Imagino que quando ele começou a A meditar pergunta sobre é, a bondade por que de Deus se Deus daria o e mesmo olhou para o atributo deserto duas ao seu vezes? redor, A onde não resposta é havia clara. nada além de Ambos vêm areia, acompanhados teve a de outra impressionante palavra. revelação sobre Na os primeira pensamentos vez, bons Deus que diz Deus que ele tinha é a respeito grande em dele, beneficência. comparando-os com a A palavra quantidade de areia grande que é um ele via. adjetivo e neste Só existe um contexto Deus, significa e ele muito, é incrivelmente abundante. maravilhoso. Da segunda vez, Como a Deus religião acrescenta um distorce a verbo natureza e de um Deus, número. ao nos Ele diz que aproximarmos guarda dele, é a importante beneficência retirarmos em todos milhares. os filtros O religiosos que significado temos em nossa original mente. é que Deus guarda Algumas pessoas acham que cuidadosamente sua existem dois bondade para deuses, o conosco Deus do por Antigo toda a Testamento e o eternidade. Deus do Novo O Testamento. significado Mas da palavra Deus não se milhares na apresenta de uma forma
no Antigo Testamento e de outro no Novo. Tempo infinito. O problema é que o diabo, através da religião,
Minha distorceu glória a é natureza cuidar de de Deus você em nossa e mente e garantir que coração. sempre serei E bondoso assim, para com você. enxergamos dois deuses O sétimo e diferentes, último atributo ou que um Deus Deus que revelou mudou a no Novo Moisés é Testamento. que ele é Contudo, em perdoador. Malaquias 3,6, Deus diz lemos que que Deus perdoa a nunca muda, iniquidade, a porque eu, transgressão e o Senhor, não pecado. mudo. Por O isso, vós, ó significado de filhos de perdoar Jacó, é não absolver, sois consumidos. remover ou Se simplesmente desconsiderar. aprendermos a ler a Aqui, Bíblia sem Deus nosso descreve filtro sua impressionante religioso, glória nos dizendo quais descobriremos são o as Deus coisas que mais ele escolhe bondoso e perdoar, maravilhoso que existe, remover de nós tanto no e Antigo quanto no desconsiderar. Novo E Testamento. essas três A coisas sua que Deus forma de escolhe enxergar perdoar Deus, são sua progressivas. natureza e caráter, determinará Iniquidade como você se significa relacionará com Ele perversidade, e também como culpa você ou acha que Ele se depravação. relaciona com você. Transgressão Como nosso significa coração filtra rebeldia, que tudo o que fala de ouvimos, atitude. devemos A garantir que palavra ele não esteja pecado obstruído deriva de com um termo crenças que religiosas significa que gerarão errar o medo, alvo, justiça mas sempre própria, envolve uma ação condenação, proposital. julgamento e Deus coisas do afirma tipo. que sua E glória é ainda por perdoar cima nossa nos transformarão maldade, em pessoas nossa que estão rebeldia e convencidas de até o que que são fazemos pecadores terríveis propositalmente ou em contra ele. fariseus modernos, Já ouvi duas dizer que Deus não perspectivas perdoa o pecado pavorosas. cometido propositalmente, A glória mas de eu nunca Deus soube é que seu existia caráter e outro natureza. tipo de pecado. No livro de Nós Êxodo, escolhemos há uma pecar e narrativa Deus escolhe maravilhosa na perdoar. qual Moisés Essa é sua expressa seu natureza profundo gloriosa. desejo de ver É a tão glória lindo de ver Deus. que bem aqui no meio do Êxodo Velho Testamento, 33, com o 17 povo a 19 rebelde, diz: Deus Então mostra disse o o Senhor a quanto ele Moisés: realmente é Farei bom. também isto que tens dito, Paulo porquanto cita o achaste profeta graça aos Isaías meus quando diz olhos em e Romanos te 10, conheço 21. por nome. Quanto a Então Israel, ele no disse: entanto, afirmou: Rogo-te que me o mostres tempo a tua todo glória. estendi as mãos a um Porém povo ele disse: Eu desobediente e farei rebelde. passar toda a minha Outra bondade vez, por vemos diante a de maravilhosa ti, e natureza de proclamarei Deus o que nome não do pode Senhor jamais diante de parar ti. de nos E amar. terei misericórdia A de quem eu aparente tiver contradição. misericórdia, e Quando me lemos essa compadecerei de quem eu me passagem, compadecer. deixei propositalmente a última parte de fora para 17 a só agora 19. falar sobre ela. Moisés pediu Depois para de ver a descrever glória seu de caráter Deus, mas glorioso ele no lhe versículo respondeu de uma 7, forma Deus bem continua com a interessante. seguinte Deus declaração: lhe disse que que ao faria sua culpado não tem bondade por passar diante inocente, de que Moisés visita a e lhe iniquidade dos pais sobre proclamaria o os nome do filhos e Senhor. sobre os filhos Deus dos nunca filhos, disse a até a Moisés que ele terceira não e quarta poderia geração. ver a glória divina. Ao Por muitas contrário, vezes já ouvi disse que cristãos revelaria sua declarando isso glória fora de através da contexto para revelação do justificar seu a nome. bagunça em que sua Na vida se cultura encontra. hebraica, o nome sempre Eles dizem que seu determinava pai, a avô, identidade. bisavô deve ter Ele cometido falava algum da natureza pecado e do e caráter agora de uma Deus está pessoa. visitando a As iniquidade pessoas deles têm e várias julgando-os ideias a pelo respeito pecado da de glória seus de Deus. ancestrais. Normalmente, Que terrível é preciso teologia que da haja velha alguma aliança. Em manifestação Cristo, estranha, todas as abstrata maldições e hereditárias já sobrenatural passaram para que e elas tudo se fez acreditem novo. que viram a glória de Vamos Deus. analisar Mas essa nessa aparente passagem, contradição lemos que que a na glória de verdade não Deus tem é nada de sua natureza e contraditório. caráter que são Deus nos mostrou revelados em sua claramente, bondade. descrevendo-se em Essa 7 passagem atributos ilustra incríveis perfeitamente que ele é como as pessoas compassivo, normalmente amigável, leem o Velho paciente, Testamento terno, através das lentes confiável, da Velha que não Aliança, se ira facilmente distorcendo e perdoa completamente a natureza e o caráter incondicionalmente. de Deus. Vejamos Veja a o que diz glória o de Deus sétimo revelada atributo, que aqui. perdoa a iniquidade A glória e a de Deus transgressão e revelada. o pecado. Nessa passagem Logo de após Êxodo, dizer quando isso, Deus ele passou acrescenta diante de que Moisés, ao culpado vemos não seu tem por caráter inocente, revelado que em 7 visita a atributos iniquidade que dos pais expressam a sobre glória os filhos divina. e sobre os filhos dos Em filhos, Êxodo até a 34, terceira 5 e a quarta 8 geração. diz: E o Senhor desceu Como Deus numa pode nuvem e se primeiro pôs dizer ali que é junto tão a bom ele, e perdoador e ele e proclamou imediatamente o nome do acrescentar que ao Senhor. culpado não tem por Passando, pois, o inocente? Senhor perante Se ele, nós, de clamou: livre e espontânea O vontade, Senhor escolhermos Deus rejeitar esse Deus misericordioso e maravilhoso, piedoso, sua tardio bondade em e perdão, irar-se e então grande nada mais resta a não beneficência ser a e lei, verdade, pela qual que devemos ser guarda a julgados. beneficência em Deus milhares, que jamais quer perdoa que a alguém prove iniquidade, da a sua ira, que transgressão e sua o natureza pecado, santa exige que ao culpado que não seja tem por derramada sobre inocente, o que pecado. visita a iniquidade Só o dos que Deus pais sobre sempre os quer que filhos e sobre os experimentemos filhos é a dos sua filhos, misericórdia, até a bondade terceira e e perdão. quarta geração. Se contudo E Moisés escolhermos rejeitar apressou-se sua e inclinou bondade, a cabeça, então com o coração à partido terra, ele tem que adorou. observar É enquanto sofremos as surpreendente como as pessoas que consequências leem a da Bíblia com a nossa terrível mentalidade da escolha Velha que é o Aliança julgamento. não enxergam a Mas bondade de espere, Deus em todo a o outra Antigo linda parte Testamento. dessa história. À medida Deus que diz você que ele estudar a história jamais da tem o Igreja Antiga e culpado por Moderna, inocente e como descobrirá já que ninguém concordamos que ele é jamais bom, foi usado por Deus de compassivo e forma perdoa significativa, tudo. Quer sem dizer ter que visto a diante dele as verdadeira pessoas já não natureza são mais bondosa e culpadas, maravilhosa de a Deus no menos Velho que Testamento. rejeitem seu incrível amor e perdão. Desde antes da fundação Ninguém do mais mundo, precisa o desejo ser de Deus culpado aos sempre olhos foi do viver nosso num amoroso relacionamento Deus. de Todos intimidade, podem ser amor e perdoados. cuidado com o Você homem.
consegue Ele enxergar sempre desejou como que a nos religião e a leitura relacionássemos da com Bíblia ele com as lentes da baseados velha no seu aliança verdadeiro tem caráter distorcido a e não imagem no do nosso caráter amado Deus distorcido com o e qual a feito dele um religião Deus irado e retratou para nós. punitivo, que ele Se absolutamente conseguirmos não abrir é. nossos olhos para ver Existem a duas glória de maneiras Deus, de rejeitar não a faremos bondade e o outra perdão de coisa Deus, a não ser nos declarando rendermos a Ele e abertamente que adorá-lo. não queremos À medida que recebê-lo, formos o que descobrindo cristão esses algum 7 jamais atributos faria, ocultos, ou através quero da que você se justiça lembre de própria, que é uma assim que maneira Deus se muito mais descreve sutil, para nós. que é uma A tentativa de religião obter tem a mentido bondade ou para o perdão nós, de Deus por tentando mérito nos próprio. convencer de que Uma Deus vez que a é um glória Deus de Deus
só pode ser recebida Os como um 7 dom gratuito atributos que mostram se tentarmos a glória de merecê-la. Então, Nos versos já 5 a 7 rejeitamos. de Êxodo 34, Deus começa a revelar a Moisés seu maravilhoso caráter e natureza. À medida que formos analisando esses atributos, eu lhe direi quais são seus significados originais em hebraico para que você verdadeiramente consiga entender a glória de Deus. O primeiro atributo que Deus menciona é que ele é misericordioso, cujo significado é ter compaixão ou misericórdia. Bem aqui, no meio do Velho Testamento, com um povo que vivia debaixo da velha aliança, Deus mostrou como ele realmente era. Devemos nos lembrar de que Jesus era a perfeita imagem do Deus invisível.